O pessoal aí tem me perguntado que... Olha, o problema é o seguinte, político é uma situação muito complicada, né? Político você tem que ter cuidado. Político fala sem pensar, a maioria deles. Eu não estou falando JK, Carlos Lacerda, não estou falando desses caras, não. Eu estou falando desses políticos medíocres que existem por aí. E muitos psicopatas. Então me perguntaram, estão culpando a Ucrânia pela guerra? Mas a Ucrânia é um país invadido. O invasor é a União Soviética. Não é a União Soviética de hoje. Hoje é a Rússia. Mas o cara que invadiu tem formação soviética. Os seus avós e os seus pais eram auxiliares de Stalin. Trabalhavam para Stalin. Ele foi criado por eles. E tem essa notícia de que ele tem uma pretensão stalinista. Invadiu várias terras. Agora, nos Estados Unidos também, invadiu vários países. Não preciso dizer aí. Dividiu a Coreia em dois países, né? Vietnã, Irã, Iraque, Afeganistão. Foi invadindo tudo que é lugar aí. E foi o único país que lançou bomba atômica no Japão, que ele poderia combater com as armas convencionais, mas ele preferiu lançar a bomba atômica, né, nuclear em Hiroshima e Nagasaki. E até hoje nós temos sequelas, as pessoas sequeladas por essa imprudência. Então eu também não confio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer uma hegemonia única. Ele quer ser o mais poderoso do planeta. Isso não pode, né? Nós temos que fazer comércio com todo mundo. Não interessa a ideologia daquele país. Mas nós temos que fazer comércio com todo mundo. Então, eu não concordo com isso, de que a Ucrânia também propiciou a guerra. Não. A soberania de um país tem que ser respeitada. Seu território tem que ser inatacável por outro país. Então, o russo, Vladimir Putin, está errado. Ele tinha que procurar outros meios de contemporizar, né, essa questão territorial entre a Ucrânia e a Rússia. Que foi por aquele canal que os nazistas tentaram chegar em Moscou. Chegaram próximo, né? Faltava 50 quilômetros para atingir Moscou. Mas a ação dos ucranianos conseguiram debelar e os nazistas recuaram. Com isso, Stalin presenteou a Ucrânia. Deu uma independência relativa, né? E essa independência, ela perdurou até 2014, 2015, 2016, 2017. Depois veio o Zelensky, ele voltou muito para a Europa, né? A OTAN e os Estados Unidos, e saiu fora da Rússia. Isso ocasionou uma certa temeridade ao extrema-direita Vladimir Putin. Outra coisa também, no 8 de janeiro só não vingou porque não era o Jango no poder. O Jango se acovardou, né? Em 64, fugiu, era milionário, latifundiário, agropecuarista, e deixou todos aqueles que o apoiaram, como o general Ladário, né, que tinha o terceiro exército mais da metade na mão, né, o almirante Candaragão, que podia entrar no palácio
nas Laranjeiras, e ali ninguém entrava, né? O Moraes âncora, que estava interinamente no Ministério da Guerra, né? Porra, o que ele fez? Fugiu. Porque o ministro da Guerra, Jair Danta Ribeiro, teve um apendicite, foi operado de emergência e teve infecção. Né? Ele teve que colocar o Moraes âncora, que era o comandante do primeiro exército. Né? Se ele tivesse permanecido no Rio de Janeiro, com todo esse pessoal do seu lado, não teria havido aquele golpe. E 8 de janeiro era a mesma coisa. Se o presidente fugisse, fosse para Cuba, que era a esperança dele, ele vai fugir, vai para Cuba, vai fazer que nem João Goulart fez. Mas ele não fez, porque esse estava acostumado com cadeia. Ficou preso em 80, na ditadura, ficou preso em 2018, 1 ano e 6 meses, para ele cadeia insignificante. Então ele foi para lá, se uniu com todos os chefes de poderes e conseguiram debelar o 8 de janeiro. E eu acho que deve abrir a CPI, sim. Porque todo mundo sabe que CPI, no final, ela acaba. A documentação toda da CPI vai ser encaminhada para o Ministério Público. E o Ministério Público é quem vai decidir quem é culpado, quem não é culpado. Então deixa a CPI vir, porque vai ser bom. Agora, aqueles que foram autuados, foram presos, e cada semana a gente vê um sendo preso, esses vão ser condenados pelo Judiciário. O Ministério Público vai fazer a denúncia e o Judiciário vai colocá-los na cadeia. Mas não impeça, eu estou de acordo, faça a CPI, porque o invasor não foi o governo atual, né? O invasor foi o governo que saiu os seus asseclas. Todo mundo sabe disso. Agora, se houve certa omissão, se o ministro da Justiça poderia ter chamado todos os policiais militares que estavam em casa de folga, não é? Poderia ter chamado todos os militares da guarda presidencial, né, que estavam em casa, poderia ter dado uma ordem ao comandante do Exército para fazer uma GLO e botar as tropas ali. Isso aí não é crime. Não é crime. Crime é aquele que foi praticado pelos invasores. É isso que eu tenho para dizer. Estou fazendo uma comparação entre a Ucrânia, a Rússia e os invasores de 8 de janeiro e o governo. O governo tem culpa? Vamos apurar se o governo tem culpa. Agora, a culpa maior é de quem invadiu. Valeu, só isso que eu queria dizer para vocês.